Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu quero passar para vocês, pessoal, algumas informações que o nosso setor de análise nos passou a respeito de uma possível, né, não é certo, mas uma possível recomendação de médio prazo na Cogna. Lembrando que, diferentemente da maioria dos vídeos que eu faço, que é falando a respeito de análise fundamentalista, a gente vai falar um pouco aqui da Cogna, mas o intuito aqui é um foco mais especulativo, é mais para quem quer pensar em operações de meses, aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, quem sabe aí 6 ou 7 meses, normalmente no máximo, que dura esse tipo de operação. E o que é bacana? Porque esse tipo de estratégia, que é o nosso rastreador de tendências, ele é uma junção, vamos dizer assim, de análise fundamentalista, onde é feito um filtro fundamentalista e depois o pessoal vai para o gráfico, tá? Então, o que eles querem pegar aqui de análise fundamentalista? Ativos de boas empresas que têm a perspectiva de continuar crescendo, ou então aqueles ativos que têm algum tipo de problema, mas que podem reverter esses problemas, como é o caso da Cogna. Para quem não conhece, pessoal, a Cogna, que é a antiga Croton, ela está na bolsa desde 2007, mas não é um ativo aqui que o pessoal da análise fundamentalista tem olhado muito, né? Fora que logo quando começou esse rolo do FIES ali 2017, 2018, o pessoal aqui que acompanhava o ativo deu um passo para trás e inclusive eles elaboraram um relatório recomendando a venda da Croton na época, né? Mesmo sem fazer parte das nossas recomendações de longo prazo. Eu acho que eles tinham feito um relatório, era só para constar como relatório grátis, né? Era da Cogna, da Croton e também um relatório da Brasil Foods, recomendando venda desses ativos. E por que isso, pessoal? Porque sem o FIES, a forma que a empresa atuava no mercado, não só ela, mas como as outras empresas do setor que utilizavam FIES, ia mudar, né? No bom português, ou como diz o outro, as empresas iam ter que se virar. Elas iam ter que buscar outros negócios, como educação básica, que era meio óbvio, mas que é um negócio diferente da educação superior, ia ter que investir mais em EAD, e isso poderia trazer o quê? Endividamento, concorrência, né? E muita concorrência não é bom, principalmente se precisa competir em preços, né? Saiu do FIES, precisa competir em preços, não é bom para quem é sócio das companhias, e elas poderiam e deveriam e passariam, né, por mudanças muito profundas, que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E justamente por não enxergar, não ter uma previsibilidade naquela época, sem contar essa questão da crise aqui, que nem se falava há 2 anos atrás, né? Sem falar nisso, não se tinha uma previsibilidade muito grande. Daí foi justamente isso que acabou acontecendo. As empresas tiveram que partir para outras linhas de negócio. Tanto que se a gente olha o resultado agora da Cogna, né, a parte do ensino presencial superior, que é a origem da empresa, a gente vê base de alunos caindo, contração em captação de alunos, evasão subindo, mesmo que no EAD e em outros segmentos a empresa tenha melhorado, né? E como eu falei, por não entender o tamanho do problema que poderia ter, o pessoal acabou ficando de fora, né? Então ela tinha esse desafio aqui pós-FIES, a empresa acabou passando por essa reestruturação, lembrando que a Cogna é uma gigante, só no ensino superior eles atuam em mais de 116 cidades, tem mais de 1.400 polos de EAD, e eles fizeram todo esse processo de reestruturação. Fizeram aquisições como a Somos, que é a maior plataforma de educação básica do Brasil, fizeram reestruturação, mudança de nome da marca, de Croton para Cogna. Inclusive, quando a gente olha agora nos resultados trimestrais, já aparecem os resultados das empresas distintas, né? Então agora tem uma holding, que é a Cogna Educação, e embaixo aparecem as operacionais, a Croton, a Platos, a Saber e a Vasta. Em termos de resultados agora trimestrais, já era esperado resultados ruins, né? E com essa questão do coronavírus, os resultados acabaram ficando um pouco no segundo plano. A receita teve baixa de 11,5%, 11,6%, a empresa teve prejuízo aí de 30 e poucos milhões de reais, e nos próximos trimestres, por mais medidas que a empresa tome e ela vem tomando, os resultados vão acabar sendo um pouco mais fracos também. Já, por outro lado, né, nós temos uma dessas empresas que faz parte da holding, que é a Vasta, né, que é a plataforma de soluções educacionais para ensino médio, que tem
crescido muito, né? Tanto que em termos de receita cresceram mais de 24% no último trimestre. E muito provavelmente eles vão fazer um IPO, então é uma questão bastante importante a gente enxergar e olhar com carinho esse IPO da Vasta. Deve ser na Nasdaq, né? Inclusive eles já têm o registro dessa oferta protocolado por lá, e diferente aqui no Brasil, eles não têm prazo para fazer essa emissão. A ideia inicial seria vender em torno de 20% da empresa, da Vasta, e levantar de 1,6 até 2,1, 2,2 bilhões de reais. Dessa forma, a empresa valeria hoje aí na casa dos 2 bilhões de dólares, e se a gente fosse comparar os múltiplos da Vasta, né, com outras empresas semelhantes lá na Nasdaq, ela teria múltiplos mais baixos. Então, claro, a oferta depende de condições do mercado para ser feito esse IPO lá. Mas fazendo esse IPO, o pessoal aqui da análise entende que não teria muita dificuldade para a colocação dessas ações, até por ter múltiplos mais baixos, e seria bastante importante aqui para a Cogna. Lembrando que a Cogna fez uma emissão de ações em fevereiro agora, se não me falha a memória, até eles colocaram um lote adicional e captaram em torno de 2,5 bilhões de reais e aprovaram na semana passada mais 500 milhões de reais em debêntures, né? Lembrando que a empresa tem um alto endividamento, a dívida bruta está em torno de 12 bilhões, e a dívida líquida está em torno de 9. Isso dá, né, se a gente pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA, a dívida líquida EBITDA daria em torno aí de 7,6 vezes. Isso, pessoal, é uma senhora alavancagem. É uma alavancagem de respeito, né? Para quem viu os vídeos que eu fiz a respeito de Klabin e Suzano comentando essa questão da alavancagem, essa alavancagem da... Claro, não dá para comparar, né? São empresas completamente diferentes, mas essa alavancagem aqui da empresa é uma alavancagem de respeito, e o mercado bateu de tudo que é jeito na empresa, né? Então hoje ela tem múltiplos muito baixos. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o preço sobre o valor patrimonial, não vamos olhar de maneira isolada, mas só para dar um exemplo, o preço sobre o valor patrimonial da Edux, né, que é a antiga Estácio, é na casa de 2,8 vezes. Né? No caso do preço sobre o valor patrimonial, PVP da Cogna, em torno de 0,54 vezes. Então o mercado está batendo de tudo que é jeito na empresa e precificou ela lá para baixo. Se por um lado... hoje talvez não seria um ativo que o pessoal da análise fundamentalista colocaria para carteira no longo prazo, pensando no médio prazo é um ativo que para esse tipo de estratégia aqui do rastreador faz todo sentido, né, pessoal? Tanto que se a gente olhar aqui em termos de preço, nem vou muito longe, né, mas para vocês terem uma ideia, ó, de 2017 para cá, quando começou todo esse problema do FIES, as ações caíram 73%, e só pegando aqui de janeiro para cá, as ações estão com uma baixa de mais de 60%, chegaram a cair quase 71%. E hoje os ativos estão lateralizados. Vocês estão vendo, pessoal? A ação está nessa banda aqui, nesse range aqui de 4,30 e 5,75. Tá? Então, muito provavelmente, caso ele rompa aqui esses 5,75, porque ele está nesse movimento lateral, existe uma possibilidade, claro, vai depender ali do risco-retorno da operação, do pessoal da análise mandar uma compra aqui em Cogna e viraria uma recomendação aqui de médio prazo. Né? E se a gente pegar só os preços de referência, aqui tá cheio de gap aqui, mas só pegar na metade do movimento aqui, se voltasse lá para os R$10, seria mais de 60% de alta. Então por isso que eu falei que para médio prazo faz todo sentido aí a gente acompanhar como vai desenvolver a Cogna em termos de gráfico. Né? Então, apesar de todos esses problemas, é um ativo que tem reestruturação, tem essa questão do IPO, pode ser um trigger, né? Claro que se não sair pode frustrar o mercado, mas pode ser um trigger de alta e os múltiplos muito baixos hoje da companhia. E aí a gente vai para o gráfico, como eu mostrei, né? O pessoal da análise técnica vai ficar acompanhando o gráfico, e quando eles entenderem e se entenderem que seja o momento de enviar uma compra, eles vão passar uma compra no ativo. Então a gente passa sem compra iniciada em Magalu, aqui no caso, né? Mas poderia ser em Cogna, e o preço teto de entrada, que é o preço máximo de entrada, normalmente de 1,5% a 2% esse preço teto aqui em relação ao preço de entrada, e o nosso cliente só precisa colocar a ordem lá na corretora dele. Esse tipo de operação não é para quem gosta de operar muito, tá? Inclusive eu faço
na carteira aqui da minha família, e quando as operações não dão certo, pessoal, elas costumam durar de 2 a 3 semanas, com stops médios na casa de 5 a 10%. Então, quando tem perda, porque é uma operação com stop, fica na casa de 5 a 10, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos. E as operações de ganho costumam durar de 3 a 6 meses, com ganhos médios na casa de 20 a 60%, às vezes pode dar menos, às vezes pode dar mais, e a assertividade aqui fica na casa de 55 a 60%, ou seja, de cada 10 operações, 4 podem, na média, dão errado e 6 dão positivo. Normalmente as operações são passadas na parte da manhã, aquela tolerância que é o preço teto de 1 a 2%, às vezes pode ser um pouquinho mais, né? E a gente encaminha essas operações pelo nosso aplicativo, pelo painel do trader para quem estiver logado no computador e também pelo Telegram. Eu sempre falo, tá, pessoal, tem que ter pelo menos uns 15 minutos na parte da manhã, uns 15 minutos ali pelas 16 horas, consegue acompanhar, para olhar no celular, consegue acompanhar esse tipo de estratégia, tá? Eu até dei uma olhada, ó, não é um papel que a gente costuma operar muito, né? Tanto que ele começou a entrar em observação para esse tipo de estratégia, porque o pessoal costuma operar sempre nos mesmos papéis, só no ano passado, ó. Então a gente fez só uma operação até agora, foi uma operação que durou de novembro até janeiro. O pessoal recomendou venda ali na casa dos R$11 e deu ali em torno de 18% de ganho. Essa operação que ficaria então até um pouco abaixo da média das operações de ganho. E para finalizar, lembro sempre que esse tipo de recomendação, pessoal, está no nosso produto Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto e médio prazos. Tem day trade, swing trade, tem essas operações do rastreador de tendências e tem também as recomendações de longo prazo. Então, quem quer montar uma carteira por análise fundamentalista de longo prazo, mas também quer aproveitar para especular, o Full Trader é um produto que casa bem, tá? Eu vou deixar o nosso site aqui também, tem muito material gratuito, tem o Whats, lista do Telegram, os e-books, os relatórios grátis e tem todos os nossos contatos para quem tiver alguma dúvida e quiser conhecer um pouco mais do Full Trader e conhecer um pouco mais da Capitalizo, a gente está à disposição para atender vocês. Um grande abraço e até mais.